Davi teve consequências pelo seu pecado? Forte. Com seus filhos, com Absalão, com tudo, certo? Mas ele perdeu a sua salvação. Mas a mulher virou viúva, era diferente. Ele perdeu sua salvação. Mas a mulher virou viúva, ela era viúva. Irmãos, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de tocar na salvação alheia, irmãos, mas eu também não estou colocando ninguém no inferno. Eu estou dizendo o seguinte, também, que biblicamente não é o padrão. Não é o padrão. Casei em 99 sem amor. Em 2004 conheci um homem casado, cristão, conhecedor da palavra. Nós acabamos nos envolvendo. Eu me divorciei, mais tarde ele se divorciou também. Somos casados hoje, somos pregadores, ajudamos, até aconselhamos pessoas a não se divorciarem. Nós sabemos o sofrimento que causou na família. Eu não era do Senhor, eu era completamente do mundo. Pelo contrário, eu fazia parte de uma seita chamada Igreja Messiânica, e ele me levou para Jesus. E houve sim arrependimentos, houve situações, mas servimos a Deus e temos o nosso coração em paz. Oi, pastores, bom dia. Eu gostaria de uma resposta, porque até hoje eu não consigo chegar a uma conclusão. Eu conheci meu marido quando eu tinha 20 anos, ele era casado na época. Nós começamos um relacionamento, ele se separou da esposa dele. Hoje, há 23 anos, estamos juntos, temos 2 filhas, nos convertemos. E agora? Como fica a nossa situação? Deus aceita a nossa vida, o nosso casamento, a nossa comunhão com Ele? Deixa eu pedir uma licença aqui. Rapaz, deixa eu pedir. Por que eu fui ouvir isso? Tem muita coisa. Não, é complicado. Eu não te falei? É casa a casa. Eu falei ou não falei? Quantos anos eu tenho de ministério, irmão? Olha, mais de uns 30. Quase. Não, que mais, quase 40, irmão. Então vai. Tô tiozinho já, viu? Olha, o segundo caso, do segundo para trás, né? Segundo caso, a irmã foi clara, ela disse que ela não era do Senhor, eles não eram do Senhor. Atos 17:30, Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Eu me lembro um amigo meu, eu não sei se ele mudou de opinião, há quase 15 anos atrás, nunca mais esqueci, que ele disse que mesmo nessa situação é pecado. Mas Deus não toma em conta o tempo da ignorância. O pecado é óbvio, mas Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Essa situação, da segunda, eu não vejo dificuldade. Caminha. A primeira, ele era crente, cristão, conhecedor da palavra. Provavelmente devia ser até obreiro, podia ter acontecido. Não estou analisando o contexto em volta. Irmãos, ninguém aqui, nenhum dos pastores, nenhum de nós aqui está dizendo... Mas nesse primeiro caso, então, é um rolo. Né? É um rolo. É um negócio para oração. E que agora eles já são até obreiros, tá vendo aí? Que eles são... Pregando, ganhando almas. Então quer dizer então que eles estão sendo instrumentos de Deus... Se é que é de Deus, né? Então eles estão pregando outra palavra, o diabo está ajudando eles, a carnalidade. Eles estão sendo instrumento de Deus e vão perder a salvação. Entendeu como é que é? E aí eu pergunto, aquele texto que você falou, lá da mulher samaritana, para o pastor Luciano explicar, qual a intenção de Jesus? Quer dizer, então, que a mulher é só instrumento para depois não ser salva. É isso? Eu acho que não. Peraí, mas até aí não é uma grande novidade, né? Porque no último dia, um montão de gente vai falar, mas no teu nome fiz um monte de coisa. Não, mas muita gente que está fazendo... Bom, depois eu dou minha palavra. É complexo. Porque é justamente isso que o pastor César falou, né? Às vezes nós estamos fazendo a obra e não significa que nós estamos sendo aprovados, porque é uma situação complicada. Então, no meu ponto de vista, é caso a caso que deve ser analisado. Mas esse caso de João, porque Paulo disse... Não, peraí, o caso de João não, o caso da mulher. Da mulher. Agora, porque assim, a gente tá com as câmeras em cima dos 2 adúlteros, que no Senhor... o João largou da Maria largou do José, e aí casou o João com a outra Maria. Beleza. Aí você fala assim, não, mas hoje eles estão fazendo a obra, tal. Beleza, mas e a lambança que ficou? Biblicamente. Porque, por exemplo, se o cara era crente, e se a mulher tá lá orando até agora? Exatamente. E se o marido era crente, tá lá criando filho? Ontem eu atendi um pastor que a mulher confessou adultério, e tá lá, cara, chorou, tal, quer dizer...
a gente olha pra pessoa, quem entrou em contato com a gente foi o adúltero, a adúltera, no caso. E aí, não, agora nós estamos juntos fazendo a obra, inclusive aconselhamos as pessoas a não fazer o que a gente fez. Ok, legal, tal, mas quer dizer que agora, porque eles estão falando de Deus, então tá tudo resolvido? Não, Paulo disse, Tá pago. Paulo disse assim, eu esmurro o meu corpo, 9:27. De 1 Coríntios, reduz a servidão para que, pregando aos outros, a mesmo não venha ser desqualificado. Tá vendo que o negócio é complexo? Por exemplo, você, irmão, eu tenho um amigo meu, aliás, amigo nosso, conhecido nosso, Certo. que a esposa dele pediu separação para ele do nada, não tinha Motivo. né? 2 vezes. Na segunda, eu ia com ele pro monte. A única coisa que eu conseguia fazer era abraçar meu amigo e chorar. Não conseguia fazer mais nada. Eu abraçava esse irmão e chorava. Eu chorava junto com ele. Nós chorávamos juntos. Conclusão, ela acabou indo embora mesmo. Na terceira, acho que foi. Agora eu vou dizer, e se ela casou de novo, eu não sei. O que eu digo aos irmãos, o que eu acredito. Eu acredito que Jesus é poderoso para perdoar. No último dia, muita gente... Mas como vai perdoar uma pessoa que continua na muita mesma? gente, Igual a situação que foi levantada agora. Porque é uma vida, né? O mesmo falou aqui, eu não posso avaliar, você disse. Não, tudo bem, mas existe perdão para pecados no gerúndio? O cara que tá cometendo e tá pedindo perdão, mas continua cometendo. Não. Que ele vive na prática do pecado. Mas tá então, lascado. ela largou o marido pra ficar com a amante. Ela tá, eu me arrependi. Está em adultério, a Bíblia Então, eu fala. me arrependi, mas tô casado com a Complicado, pessoa. e aí? Então, aí nesse caso... E aí? Biblicamente está em pecado. Se for olhar biblicamente, nós podemos dar a nossa opinião aqui, pastor, o que eu acho. Mas biblicamente... Então, conclusão, esse pessoal que está nos ouvindo aí, que eventualmente aconteceu isso, vai abrir mão de 1 de João 1:9, que confessar o pecado, tem que deixar pecado, e a consequência. E agora? Se não, vai pro inferno. É isso aí. 42, Como é que é isso? 984849988, pensa numa situação. Não, eu tô perguntando, é isso? Não, repete, Pastores, repete. é isso? Por exemplo, a pessoa ligou aqui e falou desse jeito, certo? Então, por exemplo, por maior arrependimento que possa ter, esse pecado é maior do que a graça. Então, eles têm filhos, se Não, pastor, o separa pecado não é maior que a graça. O pecado não é maior que a graça, mas o pecado que está sendo cometido Sim, mas de novo. eu pergunto o seguinte, irmão. Eles confessaram o pecado. Esse pecado que eles estão perdoados, eles têm família hoje, filhos. Eu tô colocando uma hipótese. Então, os dois adúlteros, mas você fala. Esse cara que nós ouvimos Os dois agora. adúlteros, Os dois. ok. Um deixou, eles destruíram, vamos lá, um destruiu a família do outro lado, E o outro destruiu a família do um. O que aconteceu aqui, eu não sei. Só sei que o fato é pecado. Certo. O fato é pecado. Certo. Mas aí eles se arrependem e se casam, certo? Eles se casam diante da lei, tudo mais, se casam diante da lei. Aí eu pergunto, esse pessoal, esses irmãos aí, essas pessoas que estão pregando o evangelho, aconselhando as pessoas a fazer o que eles fizeram, eles estão indo pro inferno, eles largam tudo. Fazendo o quê? Sim ou não? É complicado. Pecado. Então, vamos lá. É uma Por que João Mas Batista... houve perdão? Por que João Batista foi assassinado? Porque falou a verdade. Sobre? Sobre o adultério. De quem? Do rei. Do rei. É. Só que o casamento estava celebrado, o documento estava assinado, todo mundo tinha aplaudido, estava tudo certo. Diante dos homens estava tudo certo. O João Batista olhou e falou assim, só que essa mulher não é tua. Diante de Deus lascou. E aí? Então eu pergunto, esse Deus que nós servimos, que não é o demiurgo que algumas pessoas entendem aí, né? É o Deus amoroso, mas também com responsabilidade. Ele pode alcançar uma situação dessa, perdoá-los, e eles seguirem a vida com as devidas reparações. Nós estamos contando com a graça, né? Então, porque se for usar a Bíblia como uma análise... O texto diz, os adúlteros eu vou falar, como nós três somos pastores. Esse casal que ligou aqui agora, eu não queria estar na pele de vocês. Nem eu. Infelizmente, é uma situação extremamente complicada. Não, pode ter aí cada uma as razões, porque o marido não me procurava, a mulher não sei o quê, tudo bem. Eu reconheço que podem ter razões importantes, porém, vocês são adúlteros e vocês se ajuntaram nesse adultério, legalizaram diante dos homens e estão na igreja trabalhando, tal. Não julgo a questão da vontade, da intenção, eu não julgo nada disso aí. Só que a Bíblia condena esse tipo
de procedimento. Comportamento. Está biblicamente errado. Ah, pastor, eu aposto na graça. Beleza, é um direito seu. Um dia você vai estar diante de Deus. Tomara que dê certo, inclusive. Mas, biblicamente falando, eu não vejo condição nenhuma para esse casamento. E aí eu digo, então posso falar com o pastor também? Claro. Pastor, 36 anos de ministério é pecado, mas eu vejo assim, da seguinte forma: 1 de João 9, se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. Você vai ter consequências seríssimas disso. Mas aquele que confessa e deixa é que alcança misericórdia. Se confessarmos o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e purificar toda injustiça. Ok, mas esse texto não pode se isolar do outro. Aquele que confessa e deixa é que alcança a misericórdia. Posso dar um exemplo? Desculpa. Posso dar só um exemplo? Conclui, eu te cortei. Conclui. Então, realmente, o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Não é o texto que eu estou citando, é um outro texto. Eu reconheço a possibilidade do pecado entre cristãos. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Quem é de Deus não vive na prática do pecado. 1 de João 5,18, não vive pecando continuamente, que é o tal do gerúndio que o pastor falou aqui. Está escrito 1 João 5,18. Mas eu acredito que Jesus é poderoso para perdoar pecados. Ele é poderoso para perdoar pecado. Essa situação é muito complexa, porque as marcas vão ser terríveis, mas eu acredito que Jesus é poderoso para perdoar pecado. Bom, isso a gente vai caminhando para o final, vamos lá. Pastor. Bom, pastor, última coisa, quando a gente olha para o texto de Zaqueu, ele não apenas se arrependeu, ele devolveu e consertou o que tinha feito. Então eu acredito que é uma situação que não basta apenas a pessoa se arrepender, mas ela deve sim consertar. Não existe nenhum respaldo que vai dizer que pode permanecer numa situação como essa, porque nós sabemos que é uma situação de pecado. Não importa se foi há 1 ano atrás, ou 10 anos, ou 20 anos atrás. A realidade, biblicamente, é essa. Eu vi uma situação uma vez que alguém falou que tempo não apaga pecado. Não apaga não, mas o sangue de Jesus apaga. E aí a situação, pastor César, é tão complexa. Mas eles dois estão em adultério? Eles adulteraram. Tá. Aí eu pergunto, essa é a questão que a gente analisa aqui. Me ajudem a analisar isso. Se eles se casaram, formaram família, têm filhos hoje, eles reconheceram que fizeram a pior bobagem da vida deles, mas hoje eles constituíram família. Eles pediram perdão, mesmo mas juntos. Mas constitui família destruindo a outra família? Irmão, tá errado, irmão. Eu tô te dizendo, eu quero que me ajudem a analisar essa situação específica. Naquele momento que eles pediram perdão, Jesus os perdoou e eles desfazem a família. Porque eu já vi, irmão, pastores dizerem assim, você tá amaziado com esses filhos todos, você tá errado mesmo, né? Do ponto de vista legal, né? Do ponto de vista bíblico, há controvérsias, né? Então você está amaziado, vive 20 anos com essa pessoa, você separa dela, porque senão Jesus não te aceita. É isso que eu estou dizendo, irmãos. Qual é? Esdras, né? Naquele momento que você aceitou... Esdras 10. Tipo Esdras 10. Tipo Esdras 10. Naquele momento, que também é uma base para separação que ninguém usa, mas naquele momento que ele pediu perdão, não é possível perdão alcançar esse casal. E como Davi não continua... Eu entendi, pastor, mas qual é o documento bíblico? Então, a questão da graça, meu irmão, eu penso comigo, por exemplo, caso de Davi. Davi teve consequências pelo seu pecado? Forte. Com seus filhos, com Absalão, com tudo, certo? Mas ele perdeu a sua salvação. Mas a mulher virou viúva, era diferente. Ele perdeu sua salvação. Mas a mulher virou viúva, ela era viúva. Irmãos, eu tenho muito medo, tenho muito medo de tocar na salvação alheia, irmãos, mas eu também não estou colocando ninguém no inferno, eu estou dizendo o seguinte, também, que biblicamente não é o padrão. Não é o padrão. Não, aí eu concordo.